Texto maravilhoso esse texto de Jó, né? Quem não conhece o livro de Jó, eu desafio, né? E para que você possa meditar nesse livro de Jó. É um livro, de fato, o melhor capítulo que tem é o capítulo 42, né? Porque nós vemos o triunfo de Jó. E nesse livro de Jó, para a mensagem do dia de hoje, nós vamos poder entender melhor, através do exemplo dele, a onipotência de Deus. Nós sabemos que Deus tem 3 atributos que ninguém tem, só Deus. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus está presente em todas as coisas, Deus está presente em todos os lugares. Nós sabemos da onipotência de Deus, e também da onipresença de Deus. Então, são os 3 atributos a Deus. Deus pode sabe de tudo que passa na cabeça de cada um, Deus está em todos os lugares, e nós sabemos que Deus, ele pode todas as coisas. Esses são os 3 atributos a Deus. E hoje, através desse livro de Jó, especialmente desse final, nós podemos entender melhor a onipotência de Deus. Neste livro temos o exemplo da ação de Deus exercendo na criação, a nossa criação, nós homens, nós seres humanos. Jó é um livro mais velho da Bíblia. Provavelmente não tem quem escreveu, mas atribuem a Moisés ou Eliú. E ele revela a cultura dos patriarcas, e nós conhecemos hoje como a paciência, um livro, um exemplo de paciência. O Jó, ele expressa isso, ele mostra para nós tudo isso. Quando uma pessoa, quando ela começa a ler o livro de Jó e começa a examinar o livro de Jó, ela não aceita, ela não entende, para ela o Jó é fictício. Ela falou, não tem condição. Sem condição. Uma pessoa sem ter o Espírito, sem ter o Espírito Santo de Deus, ela atribui que isso aqui é um livro escrito que não existe um ser humano igual a este. Então, e assim também como a pessoa lê também Provérbios 31, da mulher virtuosa. Quando a pessoa lê Provérbios 31 da mulher virtuosa, ela fala assim, essa mulher não existe. Esse tipo de mulher aqui não existe. E nós sabemos, né? Eu tenho uma mulher virtuosa. Deus me deu uma mulher virtuosa. Ela é um grande exemplo. Então, isso prova que existe a mulher virtuosa. E Jó também tem prova que o Jó não é fictício. Nós temos Ezequiel, o livro de Ezequiel, profeta, no capítulo 14, verso 14, ele fala assim, se o povo de Deus pecar, ele fala, ainda que estivessem no meio deste mundo que pecou, desse povo que pecou, tivesse esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, ele, pela justiça de Deus, eles iriam ser salvos, as suas próprias vidas. E assim diz o Senhor, que aquele povo ia perecer, mas esses 3 iam ser salvos. E então ele está mencionando o Jó não como fictício, como uma pessoa que realmente venceu. E Tiago também, Tiago capítulo 5, verso 11, ele fala que Jó, ele cita Jó. Eis que temos por felizes os que
perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vê que Tiago cita Jó, então, o exemplo de Jó. Então, Jó é um grande exemplo para nós. Jó é um grande exemplo e que mostra o quanto Deus é onipotente. No capítulo 42, no verso 1, então respondeu Jó ao Senhor. Então, se ele respondeu ao Senhor, isso quer dizer que Deus falou com ele. E o que Deus falou com Jó? Você já parou para pensar nisso? O que Deus... Se Deus falou com Jó, é porque ele fez alguma coisa. Você já pensou nisso? O que Jó fez? Porque quando você fala de Jó, muita gente só vê esse capítulo 42. Ele perdeu tudo, porque ele foi um grande exemplo, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os bens, ficou pobre, e aqui Deus deu tudo para ele, em dobro. Todo mundo só vê isso, mas ninguém vê o quanto que Jó, ele também diante desse momento que ele estava, diante desse período que perdeu tudo, essa transição, ninguém viu o que ele questiona a Deus. Na sua sabedoria, no seu temor, ele questionou Deus, ele falou algumas coisas com Deus. E Deus o desafia. Deus desafia Jó. Isso mostra que a onipotência de Deus. Veja bem, o que é o universo? Veja o que Deus criou. E Deus, se você olhar o mundo, o que é o homem diante do que Deus criou? Nada. Nós somos bem pequenos. Mas veja que no que aconteceu com Jó, Deus se importou com ele e Deus trata com ele. Então nós vemos que Deus, ele sabe o que passa na sua mente agora. O que você está pensando agora? Deus tem um poder para te ajudar. Se você pegar comigo aqui agora, virando a página, Jó capítulo 38. Vira suas páginas aí, veja comigo. Eu não vou citar tudo não, porque, igual eu falei no início, gostaria que você pudesse examinar, se você não conhece o livro de Jó, e se você tem muito tempo que você examinou, examine de novo. E veja o quanto que Deus te ama. O quanto que Deus nos ama. Capítulo 38, no verso 1. Depois disso, olha o verso 1. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Isso quer dizer que Jó questionou Deus antes, nos capítulos anteriores. Então, se Jó questionou Deus, Deus respondeu para ele. E aqui, olha o que Deus faz então, versículo 2. Deus perguntando para Jó, ele apareceu para ele no meio do redemoinho. Olha que Deus fala com ele. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é você, irmão? Quem somos nós para questionarmos o Criador? Jó? Se você ler Jó, você vai falar assim, que é isso? O que era Jó? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que ele oferecia holocausto para ele, e se por acaso os seus filhos pecassem, ele oferecia também holocausto. Mas Deus tirou toda a riqueza dele, todos os seus filhos, e nem tanto ele blasfemou contra Deus. Que homem, né? Mas aqui ele já estava questionando Deus, falando com Deus. E Deus foi começar a responder para ele. Se você continuar lendo, verso 4, onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento,
Você não admira Jó? Você não gosta somente desse capítulo 42? Então, pensa bem. O que Deus está falando com Jó? E se nós continuarmos aqui, virando a página, nós vamos ver, olha o verso 25. Quem abriu os regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Quem faz isso, irmão? Olha o que Deus está falando com Jó. Jó está falando, observa as coisas, veja o que eu faço. Vê se você está me questionando, quem pode fazer essas coisas? No capítulo 39, que é o capítulo 38 e 39, Deus falando, Deus respondendo para Jó. Olha o verso, capítulo 39, olha o verso 19. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o teu pescoço de crinas? Você pode fazer isso? Você, irmãos, nós podemos fazer alguma coisa? Como nós somos tão pequenos, como que nós não temos a mínima condição, mesmo na nossa imensa sabedoria? Se você se julga sábio, você não é inteligente? Mas quem somos nós, a nossa inteligência diante do poder de Deus? Então, aqui no capítulo 40, no capítulo 38 e 37, nós vemos o desafio de Deus mostrando para Jó a sua ignorância. Como que Jó era ignorante com relação à sabedoria de Deus. E então Jó, ele admite a sua ignorância. Eu estou falando aqui, mas ele admite. Jó, capítulo 40, leia comigo, verso 3. Jó 40, vamos ler o verso 40, verso de 1 a 3. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponha a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Jó, aqui que ele está reconhecendo então a sua ignorância de poder questionar o Todo-Poderoso, a onipotência de Deus. Qual que é a segunda fraqueza então de Jó? Essa foi a primeira, ele reconheceu a ignorância. Então Jó do capítulo 40 até o 41, nós vamos entender também que Jó, ele vai entender a sua segunda fraqueza, vai mostrar a segunda fraqueza que ele tinha. Embora nós vemos que Jó era um grande exemplo para nós, mas ele tinha seus momentos de fraqueza. Mas ele ressalta aqui, diante do que nós estamos aprendendo, a onipotência de Deus, em ver um ser em que ele ama, em que ele foi provado, mas que Deus também está mostrando o seu grande poder, amando e tendo uma rica misericórdia dele, assim como nós também. Muitas vezes nós questionamos, nós pensamos também de várias formas, questionamos Deus de várias formas nos nossos pensamentos, muitas vezes de forma errônea. Assim, Jó, no capítulo 40, no verso 6, então, Jó 40, verso 6, então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te futigares, para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Então Deus continua discorrendo. Você pode criar os trovões, você pode criar a chuva,
Você pode criar o gelo, a pedra de gelo. Então Deus vai falando com Jó no capítulo 40 até o 41 e no 34. Jó 41, no verso 34. E olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. E agora você entende, então, que no 42, no verso 2, agora você entende por que foi o texto para a leitura. Versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó, mais uma vez, ele mostra-se arrependido. Jó, o segundo fraqueza de Jó, ele entendeu que não poderia dirigir os caminhos de Deus. Jó entendeu que não podia controlar as forças da natureza. Então ele se arrepende. Como pode, nessa imensidão do universo macro, porque tem um micro e tem um macro. Nós somos um micro, mas se você for olhar, você pode pesquisar na internet, pergunta lá, pode pedir lá, micro do macro, você vai impressionar como que nós somos pequenos. E o macro, como que tem coisas no universo que nós nem imaginamos. Nós estamos num planeta Terra, mas existem outros planetas maiores, existe uma imensidão de céus e de estrelas, constelação, e Deus conhece tudo, Deus fez tudo. Deus sabe o nome de cada estrela. Deus conhece todo mundo. Isso demanda que todo o poder que tem. Lembra de Sara? Está em Gênesis 18, verso 13 e 14, quando Deus falou com Sara sobre na velhice dela, Deus tinha prometido ao casal um filho que seria a sua descendência, e ela já tinha cessado, já não tinha mais como ter filhos. O que ela fez quando Deus falou com ela? Ela riu. Interessante, né? Que ela riu e Deus, lá naquele texto, lá que se você for olhar, Deus fala com ela, você riu. Como é que pode? O poder de Deus, irmãos. Olha, o poder da a onipresença, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, de saber com uma mulher, quando ele falou que você vai ter um filho, e ela riu, no seu íntimo. E Deus fala que você riu. Quando Maria, Deus falou, você vai ficar grávida sem ter a interferência de um homem no relacionamento sexual. Quando Deus falou com Isabel, você vai ter um filho, João Batista, depois de velha também. O que é isso, irmão? Quem que é esse? Onipotente quer dizer, Deus pode fazer tudo. Mas o ateu que não conhece a Deus, o ateu que despreza Deus, que quer provar que Deus não existe, ele muitas vezes ele usa essa onipotência de Deus, falando para ele, cria uma coisa, esse Deus seu pode criar alguma coisa que ele não pode carregar? Ele despreza Deus nesse sentido. Mas Deus, a onipotência de Deus não é nesse sentido, né? Que o ateu quer trazer para nós. A onipotência de Deus, ela não é um sinônimo de que vale tudo. Né? A onipotência de Deus vale tudo. Não é assim. Nós sabemos que a onipotência de Deus, ela é em prol do ser humano. Deus usou
a onipotência dele ao nosso favor. Tanto que tem coisas que Deus, ele não faz, mas ele podia fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir. Tito 1:2. Deus não pode mentir. Outra coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode quebrar a sua promessa, como está em Hebreus 6:17. Deus não pode macular o seu próprio nome e nem dar glória para outrem. Isaías 48:11. O Senhor não pode duelar com o seu caráter, Malaquias 3:6. Nem ser tentado pelo mal, Tiago 1:13. Deus não pode negar a si mesmo, segundo Timóteo 2:13. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Mas Deus é capaz de fazer qualquer coisa que esteja de acordo com a sua natureza e o seu caráter. Antes de tudo, coexistir consigo mesmo e pelo amor que Ele tem por nós, que Ele tem por você. Ele preferiu arcar com as consequências da nossa queda, da queda do ser humano. E Ele prefere, em vez de criar outro casal que não deu certo, Adão e Eva, Deus arcou com as consequências. Deus, com a totalidade, com o poder que Ele tem, Ele podia ter feito outro casal. Ele podia também ter esquecido. Ele podia ter deixado toda essa história que aconteceu. Mas Ele mostra para nós o grande amor através do seu Filho Jesus. Que lá atrás, na queda do homem, Ele já providenciou no futuro a vinda daquele que iria, pelo seu poder, de Jesus se enfermar, de Jesus sofrer escárnios, de Jesus sofrer o nosso lugar e morrer por nós. Então, fica para nós aqui com relação a essa onipotência que, através do livro de Jó, nos mostra que o reconhecimento dele, que o poder de Deus está a seu favor, em prol do amor que Ele tem por mim e por você, que traduz em Jesus Cristo na cruz, morto, mas que Ele tirou da morte e está à direita dele. Então, isso retrata a onipotência de Deus. Que Deus possa nos abençoar nas nossas vidas e nós possamos fazer como Jó, arrepender e continuar confiando no poder desse nosso Deus que é todo poderoso. Que Deus nos abençoe.